Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês um comentário rápido, um resumo também de um filme muito interessante que eu já assisti há muito tempo atrás, que é Coração Valente. Então, nós estamos começando esse projeto de selecionar filmes, fazer análises e fazer um pequeno estudo, né, trazendo as contribuições ou o aprendizado a respeito de algum filme que de fato traga algum tipo de benefício para mim e para você. Então, nesse filme Coração Valente, nós iremos examinar rapidamente, né, trabalhando ou trazendo para nós princípios, aspectos fundamentais filosóficos e espirituais que está presente na obra Coração Valente, tá? Então são filmes que vocês estão observando aqui no nosso canal. Estamos trabalhando nesse momento, criando uma playlist mais ampliada, né? É um trabalho que vai realmente, acredito eu, trazer muitos benefícios. Então nesse filme, né, pessoal, vai ser muito interessante você observar aqui que nem tudo o que o filme apresenta, obviamente, é perfeito, né? Ele tem que ser levado a realmente às últimas consequências, ou tem que ser praticado literalmente, não é isso, né? Ou aceitar todas as coisas como está, como foi feita, né? Obviamente existe o senso crítico, né? Mas a gente vai examinar aqui e extrair, né, o que é interessante, importante da obra do filme Coração Valente, e especialmente do personagem William Wallace, tá? E fazendo um contraponto, né, fazendo uma busca para tentar encontrar qualidades, né, que nós, pelo menos, precisamos desenvolver, né, à medida que nós vamos evoluindo na sociedade, né? Então, obviamente, deixando aqui, obviamente, bem nítido para vocês, a gente precisa realmente saber dividir as coisas, né? E pescar o que é útil, interessante, o que é sadio, né? Por exemplo, nessa obra, Coração Valente, né? Porque pode existir outras pessoas que vão fazer uma abordagem negativa, né? Então, a nossa abordagem aqui é mais positiva, tá certo? Então, um resumo básico do filme para vocês, só para lembrar um pouquinho, né? Então, Coração Valente, ele é um filme, né, classificado como um filme épico no ano de 1995. O filme ele procura fazer uma narrativa da luta do herói escocês William Wallace contra a opressão inglesa no século XIII. Após a execução brutal de sua esposa por soldados ingleses, Wallace lidera uma rebelião para libertar a Escócia do domínio tirânico do rei Eduardo I. Inclusive, o filme mostra, né, a sua esposa sendo violentamente, né, retirando sua vida, né? Isso realmente impactou, né, no filme e na história, né? Bem, o filme ele vai criar se destaca através das batalhas, né? Através de estratégias e a paixão que o personagem, o Will Wallace, desenvolve, né, pelo seu povo. Então, culminando em finalmente o filme, né, a partir de tudo isso, ele vai chegar a seu ápice, a sua conclusão, na captura do Will Wallace e também na sua execução. Nessa parte do filme, eu me recordo que eu não gostei muito, né, ver o herói escocês que tanto lutou morrer daquele jeito, né? Eu achei esquisito na época, né, mas depois a gente vai entendendo melhor. Então, o Eric Wallace ele vai deixar de fato um certo legado, pelo menos no sentido abstrato, pelo menos no sentido da ideia de coragem e liberdade, especificamente, primeiramente, para o povo escocês e posteriormente para a nossa sociedade, né? Então, coragem e liberdade, por exemplo, são os princípios, são as qualidades que o herói William Wallace ele desenvolve, né? Ele começa a praticar e começa a realmente a exercer esses princípios, né? Então, observe que não é apenas por uma raiva, não é apenas a prática de injustiça com suas próprias mãos. Não está em jogo exatamente isso, né? Está em jogo outros fatores
né, interessantes. Tá? Bem, isso aqui foi basicamente um resuminho do filme. Né? O William Wallace, nós sabemos que, pela história, ele foi, de fato, o herói escocês do século XIII. Bem, o que nós podemos tentar entender dessa época? O seguinte, Wallace foi um líder militar escocês que tornou um dos principais símbolos de batalha, de luta pela independência da Escócia. Nasceu por volta do ano 1270. Ele vai começar a resistência armada após ter a sua perda, né? Após ter perdas pessoais devido à opressão, ao jugo inglês. Então, Wallace ganhou notoriedade pela vitória da Batalha de Point Estring no ano de 1297, utilizando táticas inovadoras e corretas de seus homens. Embora tenha sido derrotado na Batalha de Falkirk em 1298, sua resistência continua a inspirar os escoceses. Já no ano 1305, Wallace foi finalmente capturado, ele foi julgado e, por fim, executado de forma brutal. Mas a luta ou o princípio pela liberdade que o William Wallace buscou e projetou deixou, de fato, isso muito bem visto na história escocesa. Tanto o personagem William Wallace quanto o próprio filme, né? Pelo menos no filme, obviamente, a gente tem que se basear mais no filme do que na própria história científica. Bem, no filme em si, a gente pode perceber, no mínimo, pessoal, no mínimo, 4 tipos de princípios que o filme vai defender. Né? Existem princípios, não? Então todo ser humano precisa de princípios. Né? Aqueles que não querem ter princípios fica difícil, mas é necessário viver por princípios. Um dos princípios que nós vamos destacar aqui é o seguinte: a liberdade, a coragem, o sacrifício e a lealdade. Esses 4 princípios estão escassos hoje em dia. Dicas de passagem, até mesmo dentro da política, dentro do conservadorismo, dentro das religiões de uma forma geral, né, ou do cristianismo, esses princípios estão sendo esquecidos, inclusive dentro da própria sociedade. A sociedade, como um todo, é muito analisada, é muito questionada, né? As pessoas só querem questionar, só querem criticar a sociedade, mas se esquece que a necessidade desse questionamento, dessas interrogações, é justamente o fato de que a nossa sociedade não ter mais esses princípios que deveriam, pelo menos, modificar ou nortear os cidadãos, né? Como, por exemplo, a liberdade, a coragem, o sacrifício e a lealdade. Né? Sobre liberdade, um dos princípios muito bem desenvolvido pelo filme ou pelo personagem William Wallace é a liberdade. A liberdade realmente ela tem vários contornos, tem várias aplicações, significados, até mesmo cara semântica diferente. Mas aqui a gente vai não expandir muito essa palavra liberdade, porque algumas pessoas podem usar essa palavra liberdade para fazer conotações a movimentos geopolíticos, né? E principalmente de esquerda. Isso não iremos fazer aqui e não é do nosso feitio, ok? Então, liberdade no sentido bom e simples do termo, tá certo? Sem questões partidárias, né? Bem, liberdade. A busca pela liberdade é, de fato, o tema principal, o tema central do filme, representado pela luta de Wallace contra a opressão inglesa. Então, a liberdade, pessoal, parece que era dentro de um contexto, obviamente, até mesmo político, né, ou histórico, a liberdade tem vida, eu acredito que em certo sentido, de vida própria, e para dar vida às pessoas que estão sendo escravizadas. Né? Então, liberdade é algo interessante a ser bem trabalhado. Coragem. Hoje a nossa sociedade é a sociedade do medo. Tem vários pensadores, né, atualmente, que falam que a nossa sociedade é uma sociedade rígida, né? Mas a nossa sociedade é uma sociedade do medo.
temos profissões, temos até mesmo atos, né, de dia a dia com medo. Só que o filme, pelo menos, tenta, né, é um filme antigo, esse filme Coração Valente, procura trazer essa ideia para nós. Então, o filme, obviamente, não é o tema central do filme, né, mas ele é um eixo que vai exaltar a coragem individual e também coletiva para enfrentar situações de tirania, né? Um exemplo, você observa que o herói, seu coração valente, ele não está lutando contra traficantes, contra pessoas ruins da sociedade, né? Pessoas que fazem mal à sociedade, a princípio. Eles estão lutando contra uma elite altamente desenvolvida, com um patamar elevado. Né? Então, traduzindo, seria nós lutarmos contra o exército, por exemplo. Né? Então, seria mais ou menos isso aí para vocês entenderem. Então, a coragem é necessária a partir do momento em que nós enfrentamos, de fato, o fim da justiça, o fim da ética, o fim da realidade, certo? Então, a nossa sociedade não é uma sociedade de coragem. É tanto que, atualmente, eles, aqui no Brasil, está sendo aceito passivamente o uso de drogas. Veja aí, tem muita gente que está amando isso. Mas vejamos que isso tudo é uma manipulação, né? Obviamente, do príncipe das trevas. Bem, sacrifício. Uma outra qualidade, um outro princípio é inexistente em nosso momento, que é o sacrifício. Então, William Wallace está disposto a sacrificar sua vida em nome de um bem maior, de um ideal maior, cujo princípio, né, da liberdade faz ele realmente se sacrificar em prol da realidade, né, em prol desse contexto. Então, sacrificar-se dar sua própria vida, né, em prol da verdade, em prol da justiça, né, em prol de fato de ideais verdadeiros, é um princípio fundamental que deve ser bem visto aqui. Lealdade também é outro princípio muito esquecido, até mesmo banido da nossa sociedade. A lealdade de amigos, familiares, realmente fortalece a causa, fortalece a unidade, a coletividade, para assim desenvolver outros princípios. Né? Então, são apenas 4 princípios que eu destaco aqui para vocês, que a gente pode perceber no filme de maneira, não às vezes gerais, né? Ou pelo menos um ou outro será muito mais fácil de se encontrar. Após esses princípios, pessoal, a gente pode perceber que o filme também ele trabalha pelo menos alguns elementos filosóficos. Existem alguns elementos filosóficos, por exemplo, a liberdade é um princípio, mas também é um elemento filosófico. O sacrifício também é um elemento filosófico. E a identidade nacional é um elemento filosófico e a própria resistência é um elemento filosófico. O primeiro elemento filosófico é a liberdade. Então, Wallace representa a eterna busca da humanidade, do ser humano, por liberdade, né? E também, em certo sentido, por autodeterminação. Né? Então, todos os seres humanos, a princípios, ou pelo menos alguns, né, ou a maioria, eles buscam a liberdade, né? Enquanto outros querem escravizar. Né? Fica difícil essa situação. Né? Também nós temos um elemento filosófico que é o sacrifício. Então, o sacrifício pessoal, em prol do bem maior, é de fato um tema de elementos que permeia o filme com essa carga filosófica. Também nós temos a identidade nacional, abordando a importância da identidade cultural e nacional na formação do indivíduo. Então, um exemplo disso é a nossa sociedade aqui no Brasil. As pessoas hoje não realmente não querem ter mais essa identidade cultural e nem nacional. Eles querem apenas viver em um mundo fictício, né? Procuram simulações, simulacros, né? Para fugir da realidade.
Por fim, resistência à opressão. Então, a resistência contra a tirania e a injustiça é um tema também importantíssimo, realmente desenvolvido aqui. Esse ponto aqui, resistência à opressão, ele de fato é um dos pontos que eu mais acho interessante em obras como em filmes como esse, porque ele vai refletir, ele vai apontar, ou pelo menos ele vai fazer uma pequena apologia à desobediência civil. Hoje aqui no Brasil, as pessoas fazem de tudo para tentar ganhar voto ou eleger um político que vai salvar a humanidade e tal, tudo é complicado, né? Mas o que as pessoas não fazem hoje em dia é a desobediência civil. No canal tem um falando um pouco mais sobre esse assunto de forma equilibrada, né? Então, o personagem do Wallace, o filme, ele estabelece também uma desobediência civil. Então, por quê? Porque nosso Estado, nossa sociedade, né, as nossas instituições, eles estão criando a falsa realidade. Então, a gente precisa realmente desobedecer a esses decretos que visam alterar, modificar o senso comum, a ética, a própria moral, enfim, né? E a própria e também a própria educação, né? É, então, essas são as lições que nós podemos extrair desses personagens de Will Horace. É bem observado aqui, é justamente a coragem e determinação, sacrifício pelo bem maior, lealdade e integridade, resistência à injustiça, valorização da liberdade. Então, esses são lições filosóficas que nós podemos extrair do filme Coração Valente. Portanto, a gente vai ver aqui agora um pouquinho sobre o ponto espiritual que nós podemos encontrar na obra Coração Valente. Isso não quer dizer, pessoal, que o diretor, ou que o próprio personagem, ou que o próprio filme quis passar para nós exatamente isso. Não. Isso é uma impressão, isso é um contato. É pelo menos aquilo que a gente pode verificar na história, né, do filme Coração Valente, tá certo? Não estou dizendo que não tenha. Pode ser que estivessem essas intenções de fazer dessa forma, né? Então, mesmo não tendo essa intenção, o filme Coração Valente cria um ideal de sacrifício redentor, tá? Existe um ponto espiritual que é o sacrifício redentor na obra Coração Valente. Então esse conceito pode ser visto na figura do Will Wallace, por sacrificar sua própria vida pelo bem maior para criar liberdade, trazer liberdade e independência ao seu povo. Esse sacrifício tem ressonâncias profundas com o cristianismo, tá? Um exemplo disso, mais extensivamente, assim, podemos dizer, é que o sacrifício redentor e a inspiração espiritual é visto no filme de forma muito pouco, né? Ou pelo menos imperceptível, não que não tenha esse enquadramento, mas existe sim. Quando a gente percebe esse sacrifício redentor de William Wallace, tá? Eu repito a vocês, não estou dizendo que ele tenha essa intenção ou que ele imaginou dessa forma. É apenas uma conjectura, é apenas uma reflexão, é apenas um descobrimento do filme quando a gente assiste, tá bom? Para a gente não distorcer o filme, tá bem? Então, William Wallace pode ser, entre aspas, certo? Comparado ao sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Não que é idêntico ou igual, tá? Mas assim é o seguinte: a crença cristã, né, entende que Jesus morreu na cruz para redimir a humanidade da escravidão. Assim o Cristo, assim como Cristo, o William Wallace entrega a sua vida, né, sabendo que sua morte servirá como um exemplo inspirador e como catalisador para a sua liberdade para o seu povo. Então, a partir desse sacrifício, né, a partir do momento que a gente percebe que o William Wallace vai dar a sua vida para que as pessoas entendam e apreciem, né, o valor da liberdade. Nesse sentido, a gente percebe, né, um pouquinho a respeito do sacrifício de Cristo. Obviamente,
esse sacrifício ele é muito maior, ele é muito mais rico em argumentos, muito mais rico, né, em conteúdo, muito mais rico, né? Porque Jesus Cristo ele é 100% Deus e 100% homem. Já o Wallace ele era apenas homem e tinha pecado e morreu e não ressuscitou. Então, por si só, o sacrifício de William Wallace não tem valor nenhum se comparado ao de Cristo. Nenhum sacrifício humano é igual ao de Cristo, obviamente. Mas, assim, há uma reflexão e há pelo menos uma alusão ao sacrifício de Cristo. É como se o William Wallace dissesse, olha, Cristo, ele morreu para trazer liberdade. Eu, William Wallace, não posso trazer liberdade para vocês, mas se é necessário que a liberdade, seja ela social, filosófica, teológica, exista, eu, como pessoa, vou acreditar na liberdade, né, que a liberdade é Cristo, eu irei também dar minha vida, tá, para que vocês percebam que a liberdade, obviamente, de Cristo é superior. Então aqui é apenas uma reflexão, obviamente, não que o filme tenha esse ideal, ok? Certo? Também nós temos alguns, como ponto espiritual, esse aspecto da ideia de sacrifício redentor, né? O Elon Musk está entregando sua vida pelo povo da Escócia, assim como Cristo entregou sua vida pelo mundo todo, né? Pelos escolhidos. Nesse ponto espiritual, nós temos a abnegação e eu dou aqui um destaque a vocês a chamada do aspecto espiritual, esperança e fé, né? Morrer pela causa, nem todo mundo está realmente hoje em dia, né? Existe um falso conceito disso e as pessoas compram isso e não vão mais entregar sua vida pela justiça, pela verdade e por valor nenhum, né? Mas também existe também a necessidade de enxergar no filme a esperança e a fé. Então, a luta de Wallace e sua morte vão simbolizar a esperança e a fé em um futuro melhor. Apesar das circunstâncias aparentemente impossíveis, o William Wallace nunca perdeu a fé na causa da liberdade e acredita firmemente que seus esforços não serão em vão. Essa fé inabalável é um aspecto espiritual poderoso que encoraja os indivíduos a persistirem em suas lutas juntas, mesmo diante de grandes adversidades. Então, as pessoas hoje do século XXI realmente não sabem o que é fé e nem esperança. Encontro, particularmente, muitas pessoas deprimidas, enquanto muitas pessoas em depressão, cada caso em seu contexto, obviamente, mas onde a gente percebe o filme Coração Valente e não enxerga essa ideia de esperança e fé, não enxerga a ideia de obra, a questão do sacrifício redentivo, né, para trazer liberdade ao povo, não enxerga que através da esperança e fé no futuro, não é hoje, no futuro, tá? Será dias melhores, as pessoas elas deixam de ser pessoas e passam a ser como animais. Então a gente precisa realmente se entregar pela causa, a gente precisa realmente ter a esperança e ter a fé, apesar de que isso não irá tirar de nossos pés ou de nossa vista as dificuldades, mas que esses atos ou esses princípios, eles são de fato elementos ou aspectos espirituais poderosos para nos dar força e capacidade para ter coragem e sabedoria para trazer a liberdade. Entendeu? Então, na nossa vida, não é fácil, pelo menos, trazer esses fundamentos, né? Que, obviamente, eu digo a vocês, não é que o personagem, não é que o autor está querendo 100% trabalhar nessa nossa linha de reflexão. Tá? Não é isso, pessoal. Existe o filme, existe a história, existem os aspectos negativos, tá? Mas também existe uma análise, existe uma reflexão, existe um pensamento, porque cada ato humano, cada aspecto histórico, ele é regido por qualidades, por adjetivos bons e ruins. Então aqui a gente está trazendo aspectos bons do filme Coração Valente
para a gente entender. Então, coração tem tudo a ver com o quê? Com vontade, tem tudo a ver com o quê? Com emoção, com determinação, com ação. Então, ação que é valente, ação que tem atitude, que busca concretizar. Viver com propósito e trazer resiliência espiritual e assim inspirar os outros são algo que nós precisamos fazer em nossas vidas. Então, o sacrifício de Will Wallace, tá, nos desafia a viver com propósito, dedicado nossas vidas à causa maior do que nós mesmos. Esse princípio espiritual nos encoraja a encontrar um propósito significativo que beneficie a comunidade e a humanidade como um todo. Então, pergunto a vocês: vocês estão vivendo com um propósito? Vocês estão se dedicando? Vocês estão dedicando suas vidas à causa maior do que vocês? Queria muito ouvir seus comentários. Queria muito ouvir as suas opiniões sobre o filme, sobre essas ideias que eu estou aqui trazendo para vocês. Então, compartilha, se inscreva, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, após isso, viver com propósito, nós precisamos também o quê? Desenvolver a resiliência espiritual. Então, a história de William Wallace, pelo menos, reforça a importância da resiliência espiritual, que é a capacidade de manter a fé e a esperança em tempos de crises e dificuldades extremas, sem perder a paciência, sem perder o equilíbrio. Isso nos lembra que, com um forte convicção espiritual, podemos superar dificuldades e influenciar positivamente as coisas ao nosso redor. Isso é mais intrínseco, isso é mais internamente a nós. Inspirar os outros através das qualidades ou dos conteúdos do filme não é também realmente fácil, porque quando nós vamos inspirar os outros, nós precisamos dar aos outros o motivo de continuar a lutar pela liberdade. Então, nossas ações espirituais motivadas podem inspirar as pessoas. Então, vivendo uma vida de serviço, vivendo uma vida com princípios espirituais para promover o bem e a justiça, tá bom? Então aqui a gente pode assim, pessoal, concluir o seguinte, que o filme Coração Valente não é apenas um filme épico de batalhas e heroísmo, mas também um rico campo de reflexão sobre liberdade, fé, coragem, resiliência, resistência à opressão. E através da figura histórica de William Wallace, somos inspirados a valorizar a liberdade e demonstrar coragem diante das adversidades e defender a justiça, tornando suas lições filosóficas aplicáveis às nossas vidas pessoais e coletivas. Então, deixo aqui meu pedido a vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, mais informações, meu telefone está aqui. Então, até o próximo estudo.